Uh. Yeah. Uh. Yeah. Palavras de Radiância, por Brandon Sanderson. Livro 2, do Relato da Guerra das Tempestades. Interlúdios 1.3 e 1.4. 1.3. Hisne. Hisne gostava de fingir que seu pote de grama-china não era estúpido, apenas contemplativo. Estava sentada perto da proa do seu catamarã, segurando o pote no colo. A superfície tranquila do mar de Rechi ondulava por causa do remo do guia atrás dela. O ar cálido e úmido fazia com que gotas de suor se formassem em sua testa e pescoço. Provavelmente ia chover mais uma vez. A precipitação ali no mar era do pior tipo. Não era poderosa ou impressionante como uma grande tormenta, nem mesmo insistente como uma pancada de chuva normal. Ali era só uma garota nevoenta, mais que uma neblina, mas menos do que um chuvisco. O bastante para arruinar cabelos, maquiagem, roupas. De fato, todos os elementos dos esforços cuidadosos de uma jovem para apresentar um rosto adequado para o comércio. Hisne moveu o pote no seu colo. Chamava a grama de Tivni. Rabugenta, seu Babski rira ao ouvir o nome. Ele compreendia. Ao dar um nome para a grama, ela reconhecera que ele estava certo e ela errada. Seus negócios com o povo chino no ano anterior haviam sido excepcionalmente lucrativos. Hisne escolheu não ficar rabugenta por estar tão claramente errada. Deixou a planta ficar rabugenta no seu lugar. Eles já estavam cruzando aquelas águas há 2 dias, e só depois de esperar por semanas no porto pelo tempo certo, entre grandes tormentas, para fazer uma viagem pelo mar quase fechado. Naquele dia, as águas estavam surpreendentemente calmas, quase tão serenas quanto as do Lago Puro. Vistin estava a 2 barcos de distância naquela flotilha irregular deles, tendo os novos perchamanos como remadores. Os 16 esguios catamarãs estavam carregados com bens que haviam sido comprados com os lucros da última expedição. Vistin ainda estava descansando na parte de trás do seu barco. Parecia apenas outro embrulho de roupas quase indistinguível dos sacos de mercadorias. Ele logo ficaria bem. As pessoas ficavam doentes. Acontecia, mas ele logo ficaria bem de novo. E o sangue que você viu no lenço dele? Ela suprimiu o pensamento e se virou deliberadamente no assento, deslocando Tivin para a dobra do braço esquerdo. Mantinha o pote muito limpo. Aquela tal terra de que a grama precisava para viver era ainda pior que Krem, e tendia a arruinar roupas. Gu, o guia da flotilha, estava no barco da própria Hisne, imediatamente atrás dela. Com aqueles membros longos pela áspera e cabelos escuros, ele parecia um bocado com o Lago Purano. Todo o Lago Purano que ela conhecera, contudo, se importava profundamente com aqueles deuses lá deles. Ela duvidava que Gu houvesse algum dia se importado com qualquer coisa. Isso incluía levá-los ao seu destino pontualmente. Você falou que a gente estava perto, disse ela. Ah, nós estamos, replicou Gu, levantando seu remo e depois o descendo de novo na água. Falta pouco agora. Ele falava taileno muito bem, o motivo por que fora contratado. Certamente não fora por sua pontualidade. Defina falta pouco, disse Hisne. Defina... O que você quer dizer com falta pouco? Falta pouco. Hoje, talvez. Talvez. Que ótimo. Gu continuou a remar, só de um lado do barco, mas ainda assim evitando que se movessem em círculos. Na parte traseira do barco de Hisne, Kirmi, chefe dos seus guardas, brincava com a sobrinha dela, abrindo-a e fechando-a. Ele parecia considerá-la uma invenção maravilhosa, embora já fosse popular em Tarlená há muito tempo. Isso mostra quão raramente os trabalhadores de Vistin voltam à civilização. Outro pensamento alegre. Bem, ela se tornara aprendiz de Vistin para viajar a lugares exóticos, e aquele lugar era bem exótico. Era verdade que esperara que cosmopolitismo e exotismo andassem de mãos dadas, se tivesse um mínimo de juízo, algo de que não tinha certeza ultimamente. Ela teria percebido que os comerciantes
realmente bem-sucedidos não eram aqueles que iam aonde todos os outros queriam ir. Difícil, comentou Gu, ainda remando no seu ritmo letárgico. Os padrões estão estranhos nos últimos dias. Os deuses não caminham onde deveriam. Nós vamos encontrá-la, vamos sim. Rhysne reprimiu um suspiro e voltou-se para a frente, com Vistin novamente incapacitado. Ela estava no comando da flotilha. Gostaria de saber para onde a estava conduzindo, ou até mesmo como encontrar o seu destino. Esse era o problema de ilhas que se moviam. Os barcos passaram por um banco de galhos rompendo a superfície do mar. Encorajadas pelo vento, ondas suaves batiam contra os galhos rígidos, que despontavam das águas como dedos de homens se afogando. O mar era mais fundo do que Lago Puro, que tinha águas surpreendentemente rasas. Aquelas árvores deviam ter dezenas de metros de altura, no mínimo, com cascas de pedra. Gu as chamava de Iná, o que aparentemente tinha um significado ruim. Elas podiam cortar o casco de um barco. Às vezes, eles passavam por galhos ocultos logo abaixo da superfície vítrea, quase invisíveis. Ela não sabia como Gu conseguia se desviar deles. Nesse caso, como em tantos outros, tinham apenas que confiar nele. O que fariam se ele os conduzisse para uma emboscada naquelas águas silenciosas? Subitamente, ela ficou feliz por Vistin ter ordenado que seus guardas monitorassem seu fabrial, que mostrava se havia pessoas se aproximando. Terra. Rhysne se levantou no catamarã, fazendo com que ele balançasse precariamente. Havia alguma coisa à frente, uma distante linha escura. Ah, disse Gu. Viu? Falta pouco. Rhysne permaneceu de pé, acenando para que lhe passassem a sombrinha, quando uma pancada de chuva começou a cair. A sombrinha mal fez diferença, embora também estivesse encerada para também servir como um guarda-chuva. Na sua empolgação, ela mal pensou nisso. Ou no seu cabelo cada vez mais desfeito. Finalmente, a ilha era muito maior do que esperava. Ela imaginava que fosse como um barco bem grande, e não aquela imensa formação rochosa se projetando das águas como um rochedo em um campo. Era diferente de todas as outras ilhas que já vira. Não parecia ter qualquer praia. E não era plana e baixa, mas montanhosa. Os flancos e o topo não deviam ter se erodido com o tempo? É tão verde, disse Rhysne quando se aproximavam. O Tainan é bom lugar onde crescer, replicou Gu. Bom lugar para viver, exceto quando está em guerra. Quando duas ilhas se aproximam demais, disse Rhysne. Tinha lido sobre isso na sua preparação, embora não houvesse muitos eruditos que se importassem o bastante com os Rechianos para escrever sobre eles. Dezenas, talvez centenas daquelas ilhas móveis flutuavam no mar. As pessoas nelas levavam vida simples, interpretando os movimentos das ilhas como vontade divina. Nem sempre, disse Gu rindo. Às vezes, Tainan próximo é bom, às vezes ruim. O que determina isso? Perguntou Rhysne. Ora, o próprio Tainan. A ilha decide, resumiu Rhysne, dando corda. Primitivos. O que seu babisca esperava ganhar fazendo comércio ali? Como pode uma ilha... Então a ilha à frente dele se moveu. Não da forma à deriva que ela havia imaginado. O formato da ilha mudou, as pedras se torcendo e ondulando, uma grande seção da pedra se elevando em um movimento que parecia letárgico, até que a escala grandiosa fosse apreciada. Rhysne caiu de volta no assento, com os olhos arregalados. A rocha, a perna, se levantou, fazendo água escorrer como uma cachoeira. Ela se esticou, então desceu de volta ao mar com uma força inacreditável. Os Tainan, os deuses das ilhas Rechi, eram grã-carapaças. Aquela era a maior besta que já vira, ou mesmo de que ouvira falar, grande o bastante para fazer com que monstros mitológicos, como os demônios dos abismos da distante Natanatã, parecessem pedregulhos em comparação. Por que ninguém me contou? Questionou ela, olhando para os outros dois ocupantes do barco. Certamente, Kirme, pelo menos, deveria ter dito alguma coisa. É melhor ver, respondeu Gu, remando na sua costumeira postura relaxada. Ela não gostou nada do seu sorriso astuto.
E estragar esse momento de descoberta? Replicou Kirmy. Lembro a primeira vez que vi um deles se mover. Vale a pena não estragar a surpresa. Nunca contamos aos novos guardas quando eles vêm pela primeira vez. Hisne conteve sua irritação e olhou de volta para a ilha. Amaldiçoou as narrativas imprecisas das suas leituras. Boatos demais, experiência de menos. Era difícil acreditar que ninguém houvesse registrado a verdade. Ela provavelmente apenas lera as fontes erradas. Uma névoa chuvosa envolvia a fera titânica em neblinas e enigmas. O que uma coisa tão grande comia? Será que ela percebia as pessoas vivendo nas suas costas? Será que se importava? Por que leque? Como seria a cúpula daqueles monstros? Ele devia ser muito antigo. O barco adentrou sua sombra e ela pôde ver a vegetação crescendo sobre a pele rochosa. Montes de casca pétrea formavam vastos campos de cores vibrantes. Musgo cobria quase tudo. Vinhas e petrobulbos se enrolavam ao redor de arvorezinhas que haviam conquistado espaço nas rachaduras entre as placas do casco do animal. Gu conduziu o comboio ao redor da pata traseira, a uma ampla distância para o alívio de Hisne, e chegou ao flanco da criatura. Ali, o casco mergulhava na água, formando uma plataforma. Ela ouviu as pessoas antes de vê-las, sua risada soando acima do som do mar. A chuva parou, de modo que Hisne baixou a sombrinha e sacudiu-a sobre a água. Finalmente enxergou as pessoas, um grupo de jovens, tanto moços quanto moças, escalando um ponto alto do casco e saltando dali para o mar. Isso não era tão surpreendente. A água do mar de Reshi, como a do Lago Puro, era notadamente morna. Ela já havia se aventurado na água perto da sua terra natal. Foi uma experiência gelada e não devia ser realizada em juízo perfeito. Frequentemente, o álcool e fanfarronice estavam envolvidos em qualquer mergulho no oceano. Ali, contudo, imaginava que nadadores fossem comuns. Só não esperava que estivessem despidos. Hisne corava furiosamente enquanto um grupo de pessoas corria por uma floração do casco, que era semelhante a um cais, todos nus como no dia em que nasceram, tanto rapazes quanto moças, sem se preocupar com quem estava vendo. Ela não era nenhuma letiana puritana, mas, por que leque, eles não deviam estar vestindo alguma coisa? Esprenos de vergonha caíram ao redor dela na forma de pétalas brancas e vermelhas que se moviam no vento. Atrás dela, Gu deu uma risadinha. Kirmy se uniu a ele. Essa é outra coisa que não contamos aos novatos. Primitivos, pensou Hisne. Não devia corar assim, já era uma adulta. Bem, quase. A flotilha continuou rumo à seção que formava um tipo de cais, uma placa baixa que pendia em maior parte acima da água. Eles se assentaram para esperar, embora ela não soubesse pelo que. Depois de alguns momentos, a placa se moveu, com água escorrendo dela, quando o animal deu outro passo letárgico. Ondas causadas pelo movimento bateram nos barcos. Quando as coisas se estabilizaram, Gu guiou o barco até o cais. Pode subir, disse ele. Vamos amarrar os barcos em alguma coisa? Perguntou Hisne. Não é seguro com o movimento. Vamos recuar. E à noite, como vai atracar os barcos? Quando dormimos, nós movemos os barcos para longe, amarramos todos juntos, dormimos lá, encontramos a ilha de novo de manhã. Ah, disse Hisne, respirando fundo para se acalmar e verificando se seu pote de grama estava cuidadosamente guardado no fundo do catamarã. Ela se levantou. Aquilo não seria bom para seus sapatos, que tinham sido muito caros. Suspeitava que os rechianos não se importariam. Provavelmente poderia se encontrar com o rei com os pés nus. Paixões, pelo que havia visto, provavelmente poderia se reunir com ele de peito nu. Ela subiu cuidadosamente e ficou feliz em descobrir que, embora estivesse uns 2 centímetros debaixo d'água, a concha não era escorregadia. Kirmy subiu junto com ela e entregou-lhe a sombrinha dobrada, dando um passo atrás e esperando, enquanto Gu afastava seu barco. Outro remador se aproximou com o próprio barco, um catamarã mais longo, com parchemanos para ajudar a remar. O babsque dela estava encolhido ali dentro.
envolto no cobertor, apesar do calor, a cabeça apoiada na parte traseira do barco. Sua pele pálida parecia pastosa. Babsky, chamou Risne, o coração apertado. Devíamos ter dado a volta. Bobagem, respondeu ele, a voz frágil. Ele sorriu de qualquer modo. Já estive pior. A transação deve acontecer. Nós investimos demais. Vou até o rei e os comerciantes da ilha. Vou pedir que eles venham aqui para negociar com o Sr. no cais. Vistin tossiu na mão. Não, essas pessoas não são como os chinos. Minha fraqueza vai arruinar o negócio. Ousadia. Você precisa ser ousada com os rechianos. Ousada? Disse Risne, olhando de relance para o guia do barco, que estava recostado, com os dedos na água. Babsky, os rechianos são um povo relaxado. Não acho que se importem com muita coisa. Então você vai se surpreender, replicou Vistin. Ele seguiu o olhar dela na direção dos nadadores ali perto, que riam e gargalhavam enquanto saltavam nas águas. A vida pode ser simples aqui, sim. Ela atrai pessoas desse tipo, como a guerra atrai plenos de dor. Atrai. Uma das mulheres passou correndo e Risne notou, chocada, que ela tinha sobrancelhas tailenas. Sua pele estava bronzeada pelo sol, de modo que a diferença de tons não fora imediatamente óbvia, prestando atenção nos nadadores. Risne viu outros, 2 que eram provavelmente ardasianos e até mesmo um aletiano. Impossível. As pessoas buscam esse lugar, explicou Vistin. Elas gostam da vida dos rechianos. Aqui, podem simplesmente seguir com a ilha. Lutam quando ela luta com outra ilha. Senão, relaxam. A gente é assim em qualquer cultura, pois cada sociedade é feita de indivíduos. Você precisa aprender isso. Não deixe que seus pressupostos sobre uma cultura bloqueiem sua capacidade de ver o indivíduo, ou vai fracassar. Ela assentiu. Ele parecia frágil, mas as suas palavras foram firmes. Tentou não pensar nas pessoas nadando. O fato de pelo menos uma delas ser do seu próprio povo deixou-a ainda mais constrangida. Se o senhor não puder negociar com eles, disse Risne, você deve negociar. Risne sentiu frio, apesar do calor. Fora por isso que se juntara com Vistin, não? Quantas vezes desejou que ele a deixasse tomar a frente? Por que estava tão tímida agora? Ela fitou o próprio barco, se afastando, levando seu pote de grama. Olhou de volta para seu Babsky. Me diga o que fazer. Eles sabem muito sobre estrangeiros, mais do que nós sabemos deles, porque muitos de nós vêm viver entre eles. Muitos rechianos são tão despreocupados quanto você diz, mas também há muitos que não são. Esses preferem lutar. É uma transição, é como uma luta para eles. Para mim também, disse Risne. Eu conheço essas pessoas, continuou Vistin. Nós precisamos ter paixão de que Talik não esteja aqui. Ele é o melhor de todos e frequentemente vai negociar com outras ilhas. Seja lá com quem você for negociar, ele ou ela vai julgá-la como julgaria um rival em batalha. E para eles, a batalha é uma questão de postura. Tive o infortúnio de estar em uma ilha durante uma guerra. Ele fez uma pausa, tossindo, mas recusou a bebida oferecida por Kirmi. Enquanto as 2 ilhas brigavam, as pessoas desciam até barcos para trocar insultos e contar vantagem. Eles começavam com seus membros mais fracos, que se vangloriavam aos gritos. Depois, progrediam em um tipo de duelo verbal até os melhores. Depois disso, flechas e lanças, lutando nos barcos e na água. Felizmente, ocorria mais gritaria do que golpes de verdade. Risne engoliu em seco, assentindo. Você não está pronta para isso, menina, concluiu Vistin. Eu sei. Ótimo. Finalmente compreendeu. Agora vá. Não vão permitir que a gente fique muito tempo na ilha, a não ser que concordemos em nos juntar a eles permanentemente. E isso exigiria... Perguntou Risne. Bem, para começar, exigiria que entregássemos tudo o que possuímos ao rei. Que ótimo, disse Risne se levantando. Como será que ele ficaria usando meus sapatos? Ela respirou fundo. O senhor ainda não disse o que estamos negociando. Eles sabem.
respondeu seu Babsky. Depois tossiu. Sua conversa não será uma negociação. Os termos foram estabelecidos anos atrás. Ela se voltou para ele, franzindo a testa. Como assim? A questão a discutir não são os ganhos, e sim se eles acham que você os merece. Convença-os. Ele hesitou. Paixões a guiem, menina. Faça o seu melhor. Parecia um apelo. Se a flotilha deles fosse rejeitada, o custo daquela transação não estava na mercadoria. Madeiras, tecidos, suprimentos simples comprados a baixo custo, mas na equipagem de um comboio. Estava na viagem distante, no pagamento de guias, na perda de tempo esperando intervalos entre tormentas, então mais tempo procurando a ilha certa. Se fosse recusada, ainda poderiam vender o que tinham, mas com um prejuízo devastador, levando em conta as elevadas despesas da viagem. 2 dos guardas, Kirmy e Lent, se juntaram a ela quando se afastou de Vistin e caminhou pelo trecho do casco semelhante a um cais. Agora que estavam tão perto, era difícil ver uma criatura e não uma ilha. Logo adiante, a pátina de líquen tornava o casco quase indistinguível de rocha. Árvores se aglomeravam ali, suas raízes chegando até a água, os galhos se estendendo para o alto e criando uma floresta. Hesitante, ela pegou o único caminho a partir das águas. Ali, o terreno formava degraus que pareciam quadrados irregulares, demais para serem naturais. Eles entalharam os degraus no casco, indagou Rhysne, subindo. Kirmy grunhiu. Chules não tem sensibilidade nos cascos. Esse monstro provavelmente também não. Enquanto andavam, ele manteve a mão em sua glitete, um tipo de espada taelena tradicional. A coisa tinha uma grande lâmina triangular, com o cabo diretamente na base. Segurava-se o cabo fechando a mão em punho, e a longa lâmina se estendia para baixo, além das juntas dos dedos, com partes da guarda envolvendo o pulso para dar suporte. Naquele momento, ele a usava em uma bainha na cintura junto com um arco nas costas. Por que estava tão nervoso? Os rechianos supostamente não eram perigosos. Talvez quando se era um guarda profissional, fosse melhor partir do princípio de que todo mundo era perigoso. O caminho sinuoso subia através da selva espessa. As árvores ali eram flexíveis e robustas. Seus ramos se moviam quase constantemente, e quando a fera andava, tudo tremia. Gavinhas tremulavam e se retorciam pelo caminho, ou pendiam de galhos, e recuavam para fora do caminho quando Rhysne se aproximava, mas retornavam rapidamente depois da sua passagem. Logo o mar saíra de vista, e mesmo o cheiro de maresia sumira. Os profundos tons de verde e marrom eram quebrados ocasionalmente por montes rosa e amarelos de casca pétrea, que pareciam estar crescendo há gerações. Achara a umidade opressiva antes, mas ali ela era avassaladora. Sentia como se estivesse nadando, e mesmo sua fina saia, blusa e colete de linho pareciam tão espessos quanto vestes invernais dos tailenos das terras altas. Depois de uma subida interminável, ela ouviu vozes. À direita, a floresta se abriu para uma vista do oceano. Rhysne prendeu a respiração. Infinitas águas azuis, nuvens deixando cair uma névoa chuvosa em trechos que pareciam muito nítidos. E ao longe, outra? Indagou ela, apontando para uma sombra no horizonte. Sim, confirmou Kirmy. Com sorte, indo para outra direção. Preferia não estar aqui que as velas decidam guerrear. Ele apertou a pegada no cabo da espada. As vozes vinham de um lugar mais acima, então Rhysne resignou-se a subir mais. Suas pernas doíam com o esforço. Embora a selva continuasse impenetrável à esquerda, permanecia aberta à direita, onde o massivo flanco do Grã-Carapaça formava sulcos e plataformas. Avistou algumas pessoas sentadas ao redor de tendas, recostadas, fitando o mar. Mal olharam na direção dela e 2 dos guardas. Mais acima, ela encontrou mais rechianos. Eles estavam saltando, tanto homens quanto mulheres, em diversos estados de desnudamento, se alternavam para saltar dos afloramentos do casco com gritos entusiasmados, mergulhando nas águas muito abaixo. Rhysne ficou nauseada só de assistir. De que altura estavam pulando? Eles fazem isso para chocá-la.
Sempre saltam de pontos mais altos quando tem um estrangeiro por perto. Risne assentiu, então, com um sobressalto repentino, percebeu que o comentário não viera dos guardas. Ela se virou e descobriu que à sua esquerda a floresta havia recuado ao redor de um grande afloramento do casco que parecia um monte de pedra. Ali, pendendo de cabeça para baixo e amarrado pelos pés a um ponto alto do casco, havia um homem magricela com uma pele branca tão pálida que beirava o azul. Vestia apenas uma tanga e sua pele estava coberta com centenas e mais centenas de minúsculas e intrincadas tatuagens. Risne deu um passo na direção dele, mas Kirmi agarrou seu ombro e puxou-a de volta. Aimiano, sibilou ele, mantenha distância. As unhas azuis e os olhos azul profundos deveriam ter sido uma pista. Risne deu um passo atrás, embora não pudesse ver a sombra de esvaziador do homem. De fato, mantenha distância, disse o Aimiano. Sempre uma boa ideia. Nunca ouvira um sotaque como o dele, embora falasse bem o idioma taileno. Ele estava pendurado ali com um sorriso simpático no rosto, como se estivesse completamente indiferente ao fato de estar de cabeça para baixo. Você está bem? Perguntou Risne. Entre desmaios, sim, bastante bem. Acho que estou ficando insensível à dor nos meus tornozelos, o que é simplesmente adorável. Risne levou as mãos ao peito sem ousar se aproximar mais. Aimiano, péssima sorte. Ela não era particularmente supersticiosa. Às vezes era até cética em relação às paixões. Mas, bem, ele era um Aimiano. Que maldições terríveis você trouxe para este povo, criatura? Quis saber, Kirmi. Trocadilhos vulgares, respondeu o homem preguiçosamente. E o fedor de alguma coisa que comi e não me caiu bem. Então, você está indo falar com o rei? Risne hesitou. Atrás dela, outro rechiano soltou um gritinho e pulou da plataforma. Sim. Bem, não pergunte sobre a alma do deus deles. Parece que eles não gostam de falar sobre isso. Deve ser espetacular para que os animais consigam crescer até esse tamanho. Maior até que os esprenos que habitam os corpos dos grã-carapaças comuns. Ele parecia muito satisfeito com alguma coisa. Não tenha pena dele, mestra comerciante, disse Kirmi em voz baixa, conduzindo-a para longe do prisioneiro pendurado. Ele poderia escapar se quisesse. Lente, o outro guarda, concordou. Eles podem arrancar os próprios membros ou tirar a própria pele. Não têm corpos de verdade. São só uma coisa maligna que toma forma humana. O guarda atarracado usava um talismã no pulso, um talismã de coragem, que ele tirou e segurou bem apertado em uma das mãos. O talismã em si não tinha propriedades mágicas. Naturalmente, era uma recordação. Coragem, paixão, desejo que precisa, acolha, deseje e atraia para você. Bem, o que ela precisava era que seu Babis estivesse ali. Risne voltou à subida, nervosa devido ao encontro com o Aimiano. Mais pessoas estavam correndo e saltando dos afloramentos à sua direita. Loucura! Mestra comerciante, ela pensou. Kirmi me chamou de mestra comerciante. Ela não era, não ainda. Era propriedade de Vistin, por enquanto, apenas uma aprendiz que ocasionalmente fornecia trabalho de escrava. Não merecia o título, mas ouvi-lo a fortaleceu. Ela continuou o caminho pelos degraus que se seguiam contornando o casco da fera. Passaram por um lugar onde o chão estava rachado. O casco mostrava pele lá no fundo. A rachadura era como um abismo. Não conseguiria saltar para o outro lado sem cair. Os rechianos por quem passou no caminho se recusaram a responder às suas perguntas. Felizmente, Kirmi conhecia o caminho, e quando a trilha se bifurcou, ele apontou para a da direita. Às vezes, o caminho ficava plano por longos trechos, mas sempre havia mais degraus. Com as pernas ardendo e as roupas úmidas de suor, ela alcançou o topo daquele lance, e finalmente viram que não havia mais degraus. Ali, a selva cessava completamente, embora petrobulbos estivessem grudados no casco em campo aberto, além do qual só havia o céu vazio. A cabeça, pensou Risne, nós escalamos até a cabeça da fera.
Soldados ladeavam o caminho, armados com lanças dotadas de borlas coloridas. Suas placas, peitorais e antebraçais eram feitas de carapaças esculpidas com pontas cruéis, e ainda que só usassem faixas de pano como vestes, eles tinham a mesma postura rígida que qualquer soldado letiano, com expressões igualmente severas. Então, seu Babisque estava certo. Nem todos os rechianos eram do tipo relaxar e nadar. Ousadia, ela pensou, lembrando-se das palavras de Vistim. Não podia mostrar àquelas pessoas uma face tímida. O rei estava no final do caminho, ladeado de guardas e petrobulbos. Uma figura diminuta na beira de uma plataforma no casco, olhando na direção do sol. Risne adiantou-se, passando por uma fileira dupla de lanças. Teria esperado o mesmo tipo de roupas no rei, mas em vez disso, o homem trajava robes volumosos de verde e amarelo vibrantes, que pareciam terrivelmente quentes. Enquanto se aproximava, Risne teve uma noção do quanto havia escalado. As águas abaixo reluziam sob os raios do sol, tão abaixo que, se Risne deixasse uma pedra cair, não a ouviria atingindo a água, longe o bastante para que olhar sobre a borda fizesse seu estômago se retorcer e suas pernas tremerem. Aproximar-se do rei exigiria andar até a plataforma onde ele estava. Isso a colocaria muito perto de despencar por centenas de metros. Fique firme, disse Risne a si mesma. Ela mostraria ao seu Babisque que era capaz. Não era a garota ignorante que havia julgado mal os chinos ou que havia ofendido os irilhalianos. Tinha aprendido. Ainda assim, talvez devesse ter perdido a lente que lhe emprestasse seu amuleto de coragem. Ela subiu na plataforma. O rei parecia jovem, pelo menos de costas, com o corpo de um rapaz ou... Não, pensou Risne, surpresa, quando o rei se virou. Era uma mulher, com idade bastante para ter cabelos grisalhos, mas não tão velha a ponto de estar encurvada. Alguém subiu na plataforma atrás de Risne. Mais jovem, ele vestia os panos e faixas costumeiros. Seu cabelo se dividia em duas tranças que caíam sobre ombros nus e bronzeados. Quando falou, não havia nem pista de sotaque em sua voz. O rei deseja saber por que seu velho parceiro comercial, Vistim, não veio pessoalmente, e em vez disso enviou uma criança em seu lugar. E você é o rei? Perguntou Risne ao recém-chegado. O homem riu. Você está ao lado dele, mas pergunta isso para mim? Risne olhou para a figura nas roupas volumosas. Os robes estavam amarrados com a frente aberta o bastante para mostrar que o rei definitivamente possuía seios. Nós somos liderados por um rei, disse o recém-chegado. Seu gênero é irrelevante. A Risne parecia que o gênero era parte da definição, mas não valia a pena discutir. Meu mestre está indisposto, disse ela, dirigindo-se ao recém-chegado. Ele devia ser o mestre comerciante da ilha. Estou autorizada a falar por ele e a realizar a transação. O recém-chegado bufou, sentando-se na beirada da plataforma com as pernas pendendo para fora. O estômago de Risne deu uma cambalhota. Ele deveria ter sido mais esperto. A negociação está cancelada, então. Suponho que você seja Talik, disse Risne, cruzando os braços. O homem não estava mais voltado para ela. Parecia uma desfeita intencional. Sim, meu mestre me avisou sobre você. Então ele não é um completo idiota, replicou Talik. Só muito idiota. Sua pronúncia era impressionante. Ela inconscientemente procurou as sobrancelhas de Taileno, mas ele era obviamente rechiano. Risne cerrou os dentes, então forçou-se a se sentar ao lado dele na borda. Tentou fazer isso de maneira tão despreocupada quanto a dele, mas simplesmente não conseguiu. Em vez disso, sentou-se, algo nada fácil com uma saia elegante, e se arrastou para o lado dele. Ah, paixões, vou cair daqui e morrer. Não olhe para baixo, não olhe para baixo. Não pôde evitar. Olhou para baixo e imediatamente sentiu vertigem. Podia ver a lateral da cabeça lá embaixo, a gigantesca linha de uma mandíbula. Ali perto, em um cume acima do olho à direita de Risne, pessoas empurravam grandes embrulhos de frutas da borda. Amarrados com corda de vinha, os pacotes balançavam ao lado da bocarra. As mandíbulas se moviam lentamente,
puxando as frutas para dentro, sacudindo as cordas. Os rechianos as puxaram de volta para prender mais frutas. Tudo isso sob o olhar do rei, que estava supervisionando a alimentação da ponta do nariz à esquerda de Hisne. Um agrado, explicou Talik, notando que ela observava. Uma oferenda. Naturalmente, esses pequenos pacotes de fruta não sustentam nosso Deus. E o que sustenta? Ele sorriu. Por que ainda está aqui, jovenzinha? Eu não a dispensei? A transação não precisa ser cancelada, disse Hisne. Meu mestre me contou que os termos já foram estabelecidos. Nós trouxemos tudo o que vocês pediram como pagamento. Embora eu não saiba para quê. Me mandar embora de nada serviria. O rei, ela notou, havia se aproximado para escutar. Serviria para o mesmo propósito de tudo na vida, replicou Talik. Agradar Heluna. Esse devia ser o nome do seu deus, o Gran Carapaça. E a sua ilha aprovaria tal desperdício? Convidar comerciantes para vir de tão longe, só para mandá-los embora de mãos vazias? Heluna aprova a ousadia, respondeu Talik. E mais importante, o respeito. Se não respeitamos a pessoa com quem vamos fazer negócios, não devemos fazê-los. Que lógica ridícula! Se um comerciante seguisse aquela linha de raciocínio, nunca seria capaz de negociar. Só que, nos seus meses com Vistin, parecia que ele frequentemente procurava pessoas que gostavam de negociar com ele, pessoas que ele respeitava. Esse tipo de gente certamente não ficava menos inclinada a enganá-lo. Talvez não fosse uma lógica ruim, só incompleta. Pense como outro comerciante, ela recordou. Uma das lições de Vistin, que eram muito diferentes daquelas que aprendera em casa. O que ele quer? Por que ele quer? Por que você é a melhor pessoa para fornecer? Deve ser difícil viver aqui nas águas, observou Hisne. O seu Deus é impressionante, mas vocês não podem fazer tudo de que precisam. Nossos ancestrais se viravam muito bem, sem remédios que poderiam ter salvado muitas vidas, sem roupas de fibras que só crescem no continente. Seus ancestrais sobreviveram sem essas coisas porque precisaram. Vocês não precisam. O mestre comerciante se inclinou para a frente. Não faça isso, você vai cair. Nós não somos idiotas, declarou Talik. Hisne franziu o senho. Por quê? Estou tão cansado de explicar isso, continuou o homem. Nós vivemos de maneira simples. Isso não nos torna estúpidos. Durante anos, os forasteiros vieram, tentando nos explorar devido à nossa ignorância. Estamos cansados disso, mulher. Tudo o que você disse é verdade. Verdade não é óbvio. Mas você fala como se nunca houvéssemos parado para pensar. Ah, remédios. Mas é claro que precisamos de remédios. Muito obrigado pela sugestão. Eu ia só ficar aqui sentado e morrer. Hisne enrusbeceu. Eu não quis. Você quis dizer isso sim, cortou Talik. Suas palavras escorriam com descendência, mocinha. Estamos cansados de pessoas que se aproveitam de nós. Estamos cansados de estrangeiros tentando nos empurrar lixo em troca de riquezas. Não temos conhecimento da situação econômica atual do continente. Então, não podemos saber ao certo se estamos sendo enganados ou não. Portanto, nós só fazemos comércio com pessoas que conhecemos e confiamos. Ponto final. Situação econômica atual no continente? Pensou Hisne. Você foi treinada em Tailiná. Adivinhou ela. É claro que fui. É preciso conhecer os truques de um predador antes que possa capturá-lo. Ele se inclinou para trás, o que permitiu que ela relaxasse um pouco. Meus pais me mandaram para ser treinado quando criança. Eu tive um dos seus babisques. Me tornei mestre e comerciante por conta própria, antes de voltar para cá. Seus pais são o rei e a rainha? Adivinhou Hisne novamente. Ele a olhou de soslaio. O rei e o consorte do rei. Vocês podiam simplesmente chamá-la de rainha. Essa transação não vai acontecer, disse Talik se levantando. Vai e diga ao seu mestre que sentimos muito pela doença dele e que esperamos que se recupere. Caso isso aconteça, ele pode voltar no ano que vem, durante a estação comercial, e falaremos com ele. Você dá a entender que o respeita, disse Hisne, levantando-se e se afastando do abismo. Então apenas negocie com ele. Ele está doente.
replicou Talik sem encará-la. Não seria justo. Estaríamos nos aproveitando dele. Se aproveitando? Paixões? Aquelas pessoas eram estranhas. Parecia ainda mais estranho ouvir tais coisas da boca de um homem que falava taileno tão perfeitamente. Você negociaria comigo se me respeitasse, disse Risne, se pensasse que sou digna. Vai levar anos para isso acontecer, disse Talik, se juntando à mãe na parte dianteira da plataforma. Vai embora e... Ele se interrompeu quando o rei falou com ele em rechiano, a voz baixa. Talik apertou os lábios em uma linha. O que foi? Perguntou Risne, dando um passo à frente. Talik se virou para ela. Parece que você impressionou o rei. Você argumenta com ferocidade. Embora nos considere primitivos, não é tão ruim quanto alguns outros. Ele rangeu os dentes por um instante. O rei vai ouvir o seu argumento para uma transação. Risne hesitou, olhando de um para o outro. Não acabara de expor seu argumento para uma transação, com o rei prestando atenção? A mulher a fitou com olhos escuros e uma expressão calma. Venci a primeira luta, compreendeu Risne, como os guerreiros no campo de batalha. Duelei e fui julgada digna de enfrentar alguém com uma autoridade superior. O rei falou e Talik traduziu. O rei diz que você é talentosa, mas que, naturalmente, a transação não pode continuar. Você deve retornar com seu Babski quando ele voltar aqui. Em mais ou menos uma década, talvez façamos negócios com você. Risne buscou um argumento. E foi assim que Vistin conquistou seu respeito, Vossa Majestade? Ela não ia falhar, não podia falhar. Com o passar dos anos, com o Babski dele? Sim, disse Talik. Você não traduziu minha pergunta, protestou Risne. Talik suspirou, então traduziu a questão dela. O rei sorriu com aparente afeição. Ela disse algumas palavras no seu idioma, e Talik se voltou para a mãe com um ar chocado. Uau! O que foi? Indagou Risne. Seu Babski matou um coracote com alguns dos nossos caçadores, disse Talik. Por conta própria? Um estrangeiro? Nunca ouvi falar em uma coisa dessas. Vistin? Matando alguma coisa? Com caçadores? Impossível. Embora ele obviamente nem sempre houvesse sido o velho rato de mercado que era agora, ela sempre imaginara que ele tivesse sido um jovem rato de mercado no passado. O rei falou novamente. Duvido que você vá matar alguma fera, menina. Traduziu Talik. Vá, seu Babski vai se recuperar. Ele é sábio. Não, ele está morrendo. Risne pensou. Foi um pensamento involuntário, mas sua verdade deixou-a apavorada. Mais do que a altura, mais do que qualquer coisa que já experimentara. Vistin estava morrendo. Aquela podia ser a última transação. E ela estava arruinando. Meu Babski confia em mim, declarou Risne, se aproximando do rei, movendo-se pelo nariz do Grã Carapaça. E a senhora disse que confia nele. Não pode confiar no julgamento dele de que sou digna. Não é possível substituir a experiência pessoal, traduziu Talik. A fera deu um passo, fazendo o chão tremer, e Risne trincou os dentes, imaginando todos caindo. Felizmente, daquela altura, o movimento era mais uma gentil oscilação. Árvores farfalharam e o estômago dela se revirou, mas não era mais perigoso do que um navio sobre uma onda. Risne se aproximou do ponto onde estava o rei, ao lado do nariz da criatura. Você é rei. Sabe a importância de confiar em seus inferiores. Não pode estar em toda parte nem saber tudo. Às vezes precisa aceitar o julgamento daqueles que conhece. Meu Babski é uma dessas pessoas. Seu argumento é válido, traduziu Talik, parecendo surpreso. Mas o que você não percebe é que já prestei ao seu Babski esse respeito. Foi por isso que concordei em falar com você pessoalmente. Não teria feito isso por nenhum outro. Mas... retorne para baixo, disse o rei por meio de Talik, sua voz se tornando mais dura. Ela parecia pensar que estava encerrando o assunto. Diga ao seu Babski que você foi longe bastante para falar comigo pessoalmente. Sem dúvida, isso é mais do que ele esperava. Você pode deixar a ilha e voltar quando ele estiver bem.
Rhysne sentia um punho esmagando sua garganta, tornando difícil falar. Não podia falhar com ele, não agora. Diga a ele que lhe desejo melhoras, disse o rei, dando-lhe as costas. Talik sorriu, aparentemente satisfeito. Rhysne olhou de relance para seus 2 guardas, que exibiam expressões severas, e então se afastou. Sentia-se entorpecida, mandada embora como uma criança pedindo doces. Um rubor quente a consumia enquanto passava pelos homens e mulheres que preparavam mais pacotes de frutas. Rhysne se deteve. Ela olhou para a esquerda, para a infindável vastidão azul. Depois olhou de volta para o rei. Acredito que preciso falar com uma autoridade superior, declarou Rhysne em alta voz. Talik se virou para ela. Você falou com o rei. Não há ninguém com mais autoridade. Perdão, mas acredito que há sim. Uma das cordas se sacudiu. O presente de frutas fora consumido. Isso é estúpido. Isso é estúpido. Isso é... Não pense. Rhysne disparou na direção da corda, fazendo com que seus guardas gritassem. Ela agarrou a corda e deixou-se cair da beirada, descendo até o lado da cabeça do Grã Carapaça, da cabeça do deus. Paixões. Era difícil fazer aquilo usando uma saia. A corda machucava a pele dos seus braços e vibrava, enquanto a criatura abaixo mastigava as frutas na ponta. A cabeça de Talik apareceu acima. Em nome de Telek, o que está fazendo, mulher idiota? Gritou ele. Ela achou graça que ele houvesse aprendido a praguejar como Tailenos quando estudou com seu povo. Rhysne se agarrou à corda, o coração batendo em pânico. O que ela estava fazendo? Reluna aprova a ousadia, gritou de volta para Talik. Há uma diferença entre ousadia e estupidez. Rhysne continuou a descer, praticamente escorregando. A ânsia, paixão da necessidade. Puxem ela de volta, ordenou Talik. Vocês, soldados, ajudem. Ele deu mais ordens em Rechiano. Rhysne olhava para o alto enquanto os trabalhadores agarravam a corda para levantá-la de volta. Contudo, um novo rosto apareceu acima, olhando para baixo. O rei. Ela levantou a mão, detendo-os enquanto estudava Rhysne. Rhysne continuou a descer. Não foi muito longe, talvez cerca de 15 metros. Nem chegou perto do olho da criatura. Ela se deteve com esforço, os dedos queimando devido à fricção. Oh, grande Reluna, disse Rhysne bem alto. Seu povo se recusa a negociar comigo, então vim aqui para implorar. Seu povo precisa do que eu trouxe, mas eu preciso ainda mais dessa transação. Não posso voltar. A criatura, naturalmente, não respondeu. Rhysne ficou parada junto ao casco recoberto de líquen e pequenos petrobulbos. Por favor, por favor. O que espero que aconteça? Rhysne se perguntou. Não imaginava que a coisa fosse oferecer qualquer tipo de réplica, mas talvez pudesse persuadir aqueles acima de que era ousado bastante para ser digna. Mal não ia fazer. A corda tremeu em suas mãos e ela cometeu o erro de olhar para baixo. Na verdade, o que estava fazendo poderia fazer mal. Muito mal. O rei ordenou que retorne, disse Talik lá do alto. Nossa negociação vai continuar? Indagou Rhysne, olhando para cima. O rei parecia de fato preocupada. Isso não é importante, replicou Talik. Você recebeu uma ordem. Rhysne trincou os dentes agarrada à corda, olhando para as placas de quitina diante dela. E o que você acha? Disse ela em voz baixa. Lá embaixo, a coisa mordeu e a corda subitamente ficou muito esticada, fazendo Rhysne bater contra a lateral da imensa cabeça. Acima, os trabalhadores berraram. O rei gritou com eles em uma voz súbita e áspera. Ah, não! A corda se esticou ainda mais, e então arrebentou. Os gritos acima tornaram-se desesperados, embora Rhysne mal os notasse, tomada pelo pânico. Ela não caiu graciosamente, mas sim gritando em uma confusão de roupas e pernas, sua saia tremulando, o estômago se revirando. O que tinha feito? Ela viu um olho, o olho do deus, só um vislumbre enquanto passava. Era grande como uma casa, escuro e vítreo, e refletiu sua silhueta em queda. Pareceu pender diante dele por uma fração de segundo, e o grito morreu em sua garganta. Passou em um instante, então o sopro do vento.
Outro grito, de um impacto em águas duras como pedra. Escuridão. Rhysne despertou para se descobrir flutuando. Não abriu os olhos, mas podia sentir que estava flutuando, à deriva, balançando para cima e para baixo. Ela é uma idiota! Conhecia aquela voz. Talik, aquele com quem estivera negociando. Então ela combina bem comigo, respondeu Vistin. Ele tossiu. Preciso dizer, velho amigo, que você deveria me ajudar a treiná-la, não deixá-la cair em um precipício. Flutuando, à deriva. Espere. Rhysne se forçou a abrir os olhos. Estava em uma cama dentro de uma cabana. Estava quente. Sua visão oscilava e ela flutuava. Flutuava porque sua mente estava enevoada. O que haviam dado a ela? Tentou se levantar. Suas pernas não se moviam. Suas pernas não se moviam. Ela ofegou. Depois sua respiração ficou acelerada. O rosto de Vistin apareceu acima dela, seguido por uma mulher rechiana com expressão preocupada e fitas no cabelo. Não era a rainha. Rei, seja lá o que fosse. A mulher falou rápido na língua brusca dos rechianos. Acalme-se, disse Vistin, se ajoelhando ao lado dela. Calma, eles vão trazer algo para você beber, menina. Eu sobrevivi, disse Rhysne, a voz esganiçada. Por pouco, respondeu Vistin, mas com delicadeza. O espreno amorteceu sua queda. Daquela altura, criança, o que estava pensando, se pendurando daquele jeito? Eu precisava fazer alguma coisa para provar minha coragem. Eu pensei que precisava ser ousada. Ah, menina, isso é culpa minha. Você foi o Babsky dele, disse Rhysne, de Talik, o negociante. Você combinou isso com ele, para que eu tivesse uma chance de negociar por conta própria, mas em um ambiente controlado. A transação nunca esteve em perigo, e você não está tão doente quanto parece. As palavras fervilharam, tropeçando umas nas outras como 100 homens tentando sair pela mesma porta de uma só vez. Quando foi que você descobriu? Indagou Vistin, então tossiu. Ela não sabia. Tudo havia se encaixado. Agora. Bem, fique sabendo que estou me sentindo um verdadeiro tolo, declarou Vistin. Pensei que seria uma chance perfeita para você, uma prática com os riscos reais. E então você foi e caiu de cabeça da ilha. Rhysne apertou os olhos enquanto a mulher rechiana chegava com uma taça de alguma coisa. Vou voltar a andar? Perguntou Rhysne baixinho. Aqui, beba isso, disse Vistin. Vou voltar a andar? Ela não pegou a taça e continuou de olhos fechados. Eu não sei, mas você vai voltar a negociar paixões, ousando ir acima da autoridade do rei, sendo salva pela própria alma da ilha. Ele deu uma risadinha que soou forçada. As outras ilhas vão implorar para negociar conosco. Então eu consegui alguma coisa, disse ela, sentindo-se uma completa e absoluta idiota. Ah, mas com toda certeza, concordou Vistin. Ela sentiu uma agulhada no braço e abriu os olhos subitamente. Alguma coisa rastejava por ele, algo tão grande quanto a palma da sua mão. Uma criatura que parecia um caranguejo, mas com asas dobradas nas costas. O que é isso? Indagou Rhysne. O motivo por que viemos aqui, respondeu Vistin. A coisa pela qual realizamos a transação, um tesouro que muitos poucos sabem que ainda existe. Eles supostamente foram extintos junto com Aimia, sabe? Vim até aqui com todas essas mercadorias porque Talik me mandou uma mensagem, dizendo que eles tinham o cadáver de um deles para negociar. Reis pagam fortunas por eles. Ele se inclinou. Nunca tinha visto um vivo. Recebi o cadáver que eu queria na transação. Esse aí foi dado a você. Pelos rechianos? Indagou Rhysne, a mente ainda confusa. Ela não sabia o que pensar de tudo aquilo. Os rechianos não comandam os Larkins, disse Vistin, se levantando. Esse foi dado a você pela própria ilha. Agora tome seu remédio e durma. Você fraturou as 2 pernas. Vamos permanecer nessa ilha por um bom tempo enquanto você se recupera. E enquanto eu busco seu perdão por ser um homem muito, muito estúpido. Ela aceitou a bebida. Enquanto bebia, a pequena criatura voou até as vigas da cabana e se aninhou ali, olhando para ela com olhos de prata sólida. 1.4 A Última Legião.
Então, que tipo de espreno é esse? Indagou Tude, no lento ritmo de curiosidade. Ele levantou a gema, olhando para a criatura enfumaçada em seu interior. Espreno de tempestade, diz minha irmã, respondeu Eshonai, recostada na parede, os braços cruzados. Os fios da barba de Tude estavam trançados com pedaços de gema bruta que tremeram e piscaram quando ele coçou o queixo. Ele estendeu a grande gema lapidada para Bila, que a pegou e batucou com o dedo. Eles eram um par de combate da divisão pessoal de Eshonai. Vestiam-se com trajes simples, ajustados às placas de armadura quitinosas em seus braços, pernas e troncos. Tude também usava um longo casaco, mas não ia com ele para a batalha. Já Eshonai vestia seu uniforme, tecido vermelho esticado sobre sua armadura natural e um chapéu sobre a placa craniana. Ela nunca falava sobre como aquele uniforme a aprisionava, como grilhões. Um espreno de tempestade, disse Bila no ritmo de ceticismo, enquanto revirou a pedra nos dedos. Vai me ajudar a matar humanos? Se não, não vejo motivo para me importar. Isso pode mudar o mundo, Bila, disse Eshonai. Se Venli estiver certa e conseguir criar um laço com esse espreno que resulte em qualquer coisa que não seja a forma opaca, bem, no mínimo teremos uma forma inteiramente nova para escolher. Na melhor das hipóteses, teremos o poder de controlar as tempestades e usar sua energia. Então ela vai tentar fazer isso pessoalmente? Perguntou Tude no ritmo de ventos, o ritmo usado para julgar quando uma grande tormenta estava próxima. Se os 5 concederem sua permissão, eles iam discutir o assunto e tomar sua decisão naquele dia. Isso é ótimo, mas vai me ajudar a matar humanos? Disse Bila. Eshonai se sintonizou com lamentação. Se a forma tempestuosa for realmente um dos poderes antigos, Bila, então sim, vai ajudar você a matar humanos. Muitos. Então acho ótimo, disse Bila. Por que você está tão preocupada? Dizem que os antigos poderes vêm dos nossos deuses. E daí, se os deuses quiserem nos ajudar a matar aqueles exércitos, então prestarei meu juramento a eles agora mesmo. Não diga isso, Bila, falou Eshonai em repreensão. Nunca diga essas coisas. A mulher se calou, jogando a pedra na mesa. Ela cantarolou baixinho em ceticismo. Isso era quase uma insubordinação. Eshonai encontrou o olhar de Bila e se pegou cantarolando baixo em determinação. Tude olhou de Bila para Eshonai. Comida? Perguntou ele. Essa é sua resposta para qualquer discussão? Perguntou Eshonai, interrompendo sua canção. É difícil discutir com a boca cheia, explicou Tude. Tenho certeza de que já vi você fazer isso, replicou Bila. Muitas vezes. Mas as discussões têm um final feliz, porque todo mundo está de barriga cheia. Então, comida? Tudo bem, disse Bila, olhando de soslaio para Eshonai. As duas recuaram. Eshonai sentou-se à mesa, sentindo-se esgotada. Quando começara a se preocupar se seus amigos agiam com insubordinação, era esse uniforme horrível. Pegou a gema, fitando suas profundezas. Era grande, cerca de 1/3 do tamanho do seu punho. Embora gemas não precisem ser grandes para aprisionar um espreno em seu interior. Ela odiava capturá-los. A maneira certa era encarar a grande tormenta com a atitude apropriada, cantando a canção apropriada para atrair o espreno apropriado. Estabelecia-se um laço com ele na fúria da tempestade e renascia-se com um novo corpo. As pessoas faziam isso desde a chegada dos primeiros ventos. Os ouvintes haviam aprendido com os humanos que era possível capturar esprenos. Então, desenvolveram o método por conta própria. Um espreno cativo tornava a transformação muito mais confiável. Antes sempre havia um elemento do acaso. Podia-se entrar na tempestade querendo se tornar um soldado e voltar como copulador. Isso é progresso, pensou Eshonai, fitando o pequeno espreno nevoento dentro da pedra. Progresso é aprender a controlar o seu mundo, erguer paredes para deter a tempestade, escolher quando se tornar um copulador. Progresso era pegar a natureza e colocar uma caixa ao redor dela. Eshonai guardou a gema no bolso e verificou o horário. Sua reunião com o resto dos 5 estava marcada para depois do 3º movimento do ritmo de paz, e ainda faltava uma boa metade de um movimento até lá.
Era hora de falar com sua mãe. Eixonai saiu para Naraq e seguiu pelo caminho, acenando com a cabeça para aqueles que a saudavam. Passou principalmente por soldados. Grande parte da população usava a forma bélica atualmente. Sua pequena população. Outrora, havia centenas de milhares de ouvintes espalhados por aquelas planícies. Agora só restava uma fração disso. Mesmo então, os ouvintes haviam sido um povo unido. Existiam divisões, conflitos, até mesmo guerras entre suas facções, mas eles eram um único povo. Aqueles que haviam rejeitado seus deuses e procurado a liberdade na obscuridade. Bila não se importava mais com as origens deles. Haveria outros como ela, pessoas que ignoravam o perigo dos deuses e se concentravam apenas na luta com os humanos. Eixonai passou por habitações, barracos construídos com creno endurecido sobre estruturas de cascos, amontoados na sombra de sotavento de montes de pedra. A maioria estava vazia agora. Haviam perdido milhares para a guerra nos últimos anos. Precisamos fazer alguma coisa, ela pensou, afinando-se com o ritmo de paz no fundo da mente. Procurou conforto nas suas batidas calmas e tranquilizantes, suaves e misturadas, como uma carícia. Então viu as formas opacas. Elas se pareciam muito com o que os humanos chamavam de parchemanos, embora fossem um pouco mais altos e nem de longe tão estúpidos. Ainda assim, a forma opaca era uma forma limitadora, sem as capacidades e as vantagens das formas mais recentes. Não deveria haver nenhuma delas ali. Teriam aquelas pessoas estabelecido laços com os esprenos errados por equívoco? Isso às vezes acontecia. Eixonai caminhou até o trio, 2 feminins e um virilém. Elas estavam transportando petrobulbos coletados em um dos platôs próximos, plantas que haviam sido encorajadas a crescer rapidamente pelo uso de gemas infundidas com luz das tempestades. O que é isso? Indagou Eixonai. Vocês escolheram essas formas sem querer? Ou são novos espiões? Eles a encararam com olhos insípidos. Eixonai se sintonizou com ansiedade. Tentara a forma opaca uma vez. Queria saber o que seus espiões sofreriam. Tentar pensar em conceitos havia sido como tentar pensar racionalmente em um sonho. Alguém pediu que vocês adotassem essa forma? Perguntou Eixonai, falando de modo lento e claro. Ninguém pediu, respondeu o virilém, sem ritmo algum. Sua voz parecia morta. Nós que fizemos. Por quê? Por que vocês fariam isso? Humanos não vão nos matar quando chegarem, respondeu o virilém, levantando seu petrobulbo e seguindo seu caminho. As outras se juntaram a ele sem dizer uma palavra. Eixonai arfou, o ritmo de ansiedade forte em sua mente. Uns poucos esprenos de medo, como longos vermes roxos, se ergueram da rocha próxima, indo em sua direção até tomarem o chão ao redor dela. Formas não podiam ser ordenadas. Cada pessoa estava livre para escolher por conta própria. Transformações podiam ser estimuladas e solicitadas, mas não podiam ser forçadas. Seus deuses não permitiam essa liberdade, então os ouvintes permitiam a qualquer custo. As pessoas podiam escolher a forma opaca se desejassem. Eixonai não podia fazer nada quanto a isso, não diretamente. Ela apertou o passo. Sua perna ainda doía devido à ferida, mas estava se curando rapidamente. Um dos benefícios da forma bélica. Já quase podia ignorar o dano. Uma cidade cheia de edifícios vazios e a mãe de Eixonai escolheu um barraco na periferia da cidade, quase totalmente exposto às tempestades. A mãe trabalhava nas suas fileiras de casca pétrea do lado de fora, cantarolando suavemente, para si mesma no ritmo de paz. Ela usava a forma laboral, sempre fora sua favorita. Mesmo depois de a forma hábil ter sido descoberta, a mulher não havia mudado. Ela dissera que não queria encorajar as pessoas a ver uma forma como mais valiosa do que outra, que tal estratificação poderia destruí-los. Sabe as palavras, do tipo que Eixonai não ouvia da sua mãe há anos. Filha, disse a mãe enquanto Eixonai se aproximou. Forte apesar da idade, a mãe tinha um rosto redondo e bem cuidado, e seus cabelos estavam trançados e presos por uma fita. Eixonai levara a fita para ela de um encontro com os aretianos anos atrás. Filha, você viu sua irmã? É o dia da primeira transformação dela. Precisamos prepará-la.
Já estão cuidando disso, mãe, respondeu Eshonai no ritmo de paz, se ajoelhando junto à mulher. Como está indo a poda? Devo acabar logo. Preciso ir embora antes que os donos desta casa retornem. A casa é sua, mãe. Não, não. Ela pertence a 2 outras pessoas. Elas vieram ontem à noite e me disseram que preciso partir. Vou só terminar essa casca pétrea antes de ir embora. Ela pegou sua lixa, suavizando a lateral de um sulco. Depois, pintando-o com seiva para encorajar o crescimento daquela direção. Eshonai sentou-se, sintonizando a lamentação, e a paz a deixou. Talvez devesse ter escolhido o ritmo dos perdidos em vez disso. O ritmo em sua cabeça mudou. Ela se forçou a mudar de volta. Não, sua mãe não estava morta. Tampouco estava totalmente viva. Aqui, pegue isto, disse a mãe em paz, passando uma lixa a Eshonai. Pelo menos naquele dia a mulher a reconhecera. Trabalhe naquela florescência ali. Eu não quero que ela continue a crescer para baixo. Precisamos mandá-la para cima, para a luz. As tempestades são fortes demais nesse lado da cidade. Tempestades? Tolice! Não há tempestades aqui. A mãe fez uma pausa. Aonde será que vamos levar sua irmã? Ela vai precisar de uma tempestade para sua transformação. Não se preocupe com isso, mãe, disse Eshonai, forçando-se a falar no ritmo de paz. Vou dar um jeito. Você é tão boa, Venli, tão prestativa, ficando em casa sem sair por aí como sua irmã. Aquela garota, ela nunca está onde deveria. Ela está agora, sussurrou Eshonai. Ela está tentando. A mãe cantarolou para si mesma, continuando a trabalhar. Outrora, aquela mulher tivera uma das melhores memórias na cidade. Ainda tinha, de certo modo. Mãe, preciso de ajuda. Acho que alguma coisa terrível vai acontecer. Não consigo decidir se é menos terrível do que a coisa já está acontecendo. A mãe lixou uma seção da casca pétrea, então soprou a poeira. Nosso povo está desmoronando, continuou Eshonai. Estamos sendo desgastados. Nos mudamos para Narak e escolhemos uma guerra de exaustão. Isso significou 6 anos com perdas constantes. As pessoas estão desistindo. Isso não é bom. Mas que alternativa? Mexer com coisas que não deveríamos? Coisas que trarão o olhar dos desfeitos sobre nós. Você não está trabalhando, apontou a mãe. Não seja como sua irmã. Eshonai colocou as mãos no colo. Isso não estava ajudando. Ver sua mãe desse jeito. Mãe, por que deixamos o lar sombrio? Disse Eshonai em súplica. Ah, essa é uma canção antiga, Eshonai. Uma canção sombria que não é para uma criança como você. Ora, nem mesmo é o dia da sua primeira transformação. Tenho idade o bastante, mãe. Por favor. A mulher soprou sua casca pétrea. Teria ela esquecido, finalmente, aquela última parte do que havia sido? O coração de Eshonai se apertou. Longe estão os dias em que conhecíamos o lar sombrio, cantou a mãe docemente, em um dos ritmos de recordação. A última legião, era esse nosso nome na época. Guerreiros que haviam sido mandados para lutar nas planícies mais distantes. Este lugar que um dia tinha sido uma nação e que agora era ruínas. Morta estava a liberdade de maioria das pessoas. As formas desconhecidas nos eram forçadas. Formas de poder, sim, mas também formas de obediência. Os deuses comandavam e nós obedecíamos, sempre, sempre. Exceto por aquele dia, cantou Eshonai junto com a mãe no ritmo. O dia da tempestade, quando a última legião fugiu, continuou cantando sua mãe. Difícil foi o caminho escolhido, guerreiros tocados pelos deuses. Nossa única escolha foi buscar um estado de mente opaco, uma mutilação que trouxe liberdade. A canção calma e sonora da mãe dançava com o vento. Por mais que parecesse frágil em outros momentos, quando ela cantava, as velhas canções voltavam a parecer ela mesma. Uma mãe com a qual às vezes entrava em conflito, mas que sempre respeitara. Ousado foi o desafio feito, cantou a mãe, quando a última legião abandonou o pensamento e o poder em troca da liberdade. Eles se arriscaram a esquecer tudo, e assim, eles compuseram as canções. Uma centena de histórias para contar, para lembrar. Eu conto a você, e você irá contá-las para seus filhos, até que as formas sejam novamente descobertas. Então sua mãe começou uma das antigas canções,
sobre como as pessoas fizeram seu lar nas ruínas de um reino abandonado, como se espalharam, agindo como simples tribos e refugiados. Era o plano permanecerem ocultos, ou ao menos ignorados. As canções deixavam tanta coisa de fora. A última legião não sabia como se transformar em qualquer outra coisa que não a forma opaca e a forma copulatória, pelo menos não sem o auxílio dos deuses. Então, como sabiam que outras formas eram possíveis? Será que esses fatos haviam sido originalmente gravados nas canções e então perdidos com o passar dos anos, à medida que as palavras mudavam aqui e ali? Eshonai ouviu com atenção, e embora a voz da mãe a ajudasse a se sintonizar novamente com a paz, ela se descobriu profundamente perturbada de qualquer jeito. Fora até ali em busca de respostas. Antigamente teria funcionado. Não mais. Eshonai se levantou para deixar sua mãe cantando. Achei algumas das suas coisas quando estava fazendo a faxina hoje, disse a mãe, interrompendo a canção. Você deveria levá-las. Elas ficam amontoadas na casa e logo vou me mudar. Eshonai cantarolou lamentação baixinho, mas foi ver o que sua mãe havia descoberto. Outra pilha de pedras, onde ela via brinquedos de criança, tiras de tecido que imaginava serem roupas. Eshonai encontrou um pequeno saco na frente da casa. Dentro, achou papel. Papel feito das plantas locais, não papel humano. Papel áspero com cores variadas, feito à antiga maneira dos ouvintes. Áspera e grossa, não lisa e estéril. A tinta nele estava começando a desbotar, mas Eshonai reconheceu os desenhos. Meus mapas, ela pensou, daqueles primeiros dias. Involuntariamente, sintonizou com recordação. Dias passados andando pela região selvagem que os humanos chamavam Natanatan, passando através de florestas e selvas, traçando seus próprios mapas e expandindo o mundo. Havia começado sozinha, mas suas descobertas empolgaram toda uma população. Logo, embora ainda estivesse na adolescência, passara a liderar expedições para encontrar novos rios, novas ruínas, novos esprenos e novas plantas. E humanos, de certo modo, tudo aquilo era culpa dela. Sua mãe havia recomeçado a cantar. Folheando seus antigos mapas, Eshonai descobriu um poderoso anseio dentro de si. Outrora, vira o mundo como algo tenro e excitante, novo como uma floresta desabrochando depois de uma tempestade. Ela estava morrendo devagar, tão inexoravelmente quanto seu povo. Embalou os mapas e deixou a casa de sua mãe, caminhando até o centro da cidade. A canção de sua mãe, ainda bela, ecoava atrás dela. Eshonai sintonizou-se com paz. Isso permitiu que soubesse que estava quase atrasada para o encontro com o resto dos 5. Ela não apertou o passo, deixou que as batidas constantes e abrangentes do ritmo de paz a levassem adiante, a menos que se concentrasse em se sintonizar com um certo ritmo. Seu corpo, naturalmente, escolheria aquele que combinava com seu humor. Assim, era sempre uma decisão consciente prestar atenção em um ritmo que não combinava com seus sentimentos. No momento, ela se concentrou na paz. Os ouvintes haviam tomado uma decisão séculos atrás, uma decisão que havia feito com que voltassem a níveis primitivos. Escolher assassinar Gavilar Collin foi um ato para afirmar aquela decisão dos seus ancestrais. Eshonai não era um dos seus líderes na época, mas eles escutaram seu conselho e deram a ela o direito de votar também. A escolha, por mais horrível que parecesse, havia sido um ato de coragem. Eles tinham esperança de que uma guerra longa deixasse os aletianos entediados. Eshonai e os outros haviam subestimado a ganância aletiana. As gemas coração haviam mudado tudo. No centro da cidade, junto do reservatório, havia uma torre alta que permanecia orgulhosamente de pé, desafiando séculos de tempestades. Antigamente, ela possuíra degraus em seu interior, mas o creme vazando das janelas havia preenchido o edifício com rochas. Então, trabalhadores esculpiram degraus no exterior. Eshonai começou a subir, segurando corrente para maior segurança. Era uma escalada longa, mas familiar. Embora sua perna estivesse doendo, a forma bélica era muito resistente, ainda que precisasse de mais comida do que qualquer outra forma para manter-se forte. Ela chegou facilmente no topo. Encontrou os outros membros dos 5 aguardando-a, cada um usando uma das formas conhecidas.
Eshonai com a forma bélica, Davin com a forma laboral, Abronai com a forma copulatória, Shiv com a forma hábil e o silencioso Zuni com a forma opaca. Venli esperava também, com seu ex-consorte, embora ele estivesse corado devido à difícil subida. A forma hábil, ainda que fosse ótima para muitas atividades delicadas, não possuía grande resistência. Eshonai chegou ao topo plano da antiga torre, com o vento soprando contra ela vindo do leste. Não havia cadeiras ali, e os 5 estavam sentados na pedra nua. Davin cantarolou em irritação. Com os ritmos na cabeça de cada indivíduo, era difícil se atrasar por acidente. Eles corretamente suspeitavam que Eshonai procrastinara. Ela se sentou na pedra e pegou no bolso a gema com um espreno, colocando-a no chão diante de si. A pedra violeta brilhava com luz das tempestades. Estou preocupada com esse teste, disse Eshonai. Não acho que devemos permitir que ele prossiga. O quê? Disse Venli em ansiedade. Irmã, não seja ridícula. Nosso povo precisa disso. Davin se inclinou para a frente, os braços nos joelhos. Ele tinha um rosto largo, a pele de sua forma laboral marmorizada quase toda em preto, com minúsculos remoinhos de vermelho aqui e ali. Se funcionar, será um avanço incrível, a primeira das antigas formas de poder a ser redescoberta. Essas formas estão vinculadas aos deuses, disse Eshonai. E se, ao escolhermos essa forma, os convidarmos a retornar? Venli cantarolou irritação. Antigamente, todas as formas vinham dos deuses. Nós descobrimos que a forma hábil não nos prejudica. Por que a forma tempestuosa prejudicaria? É diferente. Cante a canção. Cantarole para si mesma. A sua chegada traz a noite dos deuses. Os antigos poderes são perigosos. Os homens têm esses poderes, disse Abronai. Ele usava forma copulatória, exuberante e roliça, embora controlasse suas paixões. Eshonai nunca invejara a posição dele. Sabia, por meio de conversas particulares, que ele teria preferido outra forma. Infelizmente, outros que mantinham a forma copulatória o faziam de modo temporário, ou não possuíam a solenidade apropriada para se juntar aos 5. Você mesma nos trouxe o relato, Eshonai, continuou Abronai. Você viu um guerreiro entre os aletianos usando antigos poderes. E muitos outros nos confirmaram o mesmo. Os homens recuperaram as manipulações de fluxos. Os esprenos novamente nos traíram. Se as manipulações de fluxos voltaram, então isso pode indicar que os deuses estão voltando de qualquer forma, disse Davin, em consideração. Se for esse o caso, é melhor estarmos preparados para lidar com eles. As formas de poder podem ajudar nisso. Não sabemos se eles vão voltar, replicou Eshonai em determinação. Não sabemos nada disso. Quem sabe se os homens têm mesmo manipulações de fluxos? Pode ter sido uma das espadas de honra. Deixamos Umen alecar naquela noite. Shiv cantarolou em ceticismo. Na forma hábil, seu rosto possuía traços alongados, os cabelos presos em um longo rabo de cavalo. Nosso povo está definhando. Passei hoje por algumas pessoas que haviam assumido a forma opaca e que não se lembram do nosso passado. Fizeram isso porque estavam preocupados de que os homens os matassem. Caso contrário, estão se preparando para ser escravos. Também os vi, disse Davin em determinação. Precisamos fazer alguma coisa, Eshonai. Seus soldados estão perdendo essa guerra pouco a pouco. A próxima tempestade, disse Venli. Ela usou o ritmo de imploração. Posso testar na próxima tempestade. Eshonai fechou os olhos. Imploração. Não era um ritmo sintonizado com frequência. Seria difícil dizer não à sua irmã. Precisamos tomar essa decisão de forma unânime, afirmou Davin. Não vou aceitar outra coisa. Eshonai, você insiste na sua objeção? Vamos precisar levar horas aqui para tomar essa decisão. Ela respirou fundo, chegando a uma decisão que foi elaborada no fundo de sua mente. A decisão de uma exploradora. Olhou de relance para o saco de mapas que havia deixado no chão ao seu lado. Vou concordar com esse teste, disse Eshonai. Ali perto, Venli cantarolou em apreciação. Contudo, serei eu a primeira a experimentar essa nova forma, continuou Eshonai em determinação. Todos os cantos cessaram. Os outros membros dos 5 olharam para ela boquiabertos.
O quê? Disse Venli. Irmã, não, é meu direito. Você é valiosa demais, replicou Eshonai. Sabe demais sobre as formas, e grande parte da sua pesquisa está apenas na sua cabeça. Eu sou apenas um soldado. Posso ser substituída se der errado. Você é uma fractária, observou Davin. Nossa última. Tude treinou com minha espada e armadura, disse Eshonai. Deixarei as duas com ele, só por via das dúvidas. Os outros membros dos 5 sussurraram em consideração. Essa é uma boa sugestão, disse Abronai. Eshonai tem força e experiência. É minha descoberta, disse Vayne em irritação. E você tem nossa gratidão, replicou Davin. Mas Eshonai está certa. Você e seus eruditos são importantes demais para nosso futuro. Mais do que isso, acrescentou Abronai. Você está apegada demais ao projeto, Venli. A maneira como fala deixa isso claro. Se Eshonai adentrar as tempestades e descobrir que há algo de errado com essa forma, ela pode interromper o experimento e voltar para nós. É uma boa solução. Shiv assentiu. Estamos de acordo? Acredito que sim, disse Abronai, voltando-se para Zuni. A representante das formas opacas raramente falava. Ela vestia a bata de um parchemano e havia indicado que considerava seu dever representá-los. Aqueles que não tinham canções, assim como quaisquer formas opacas entre eles. O seu sacrifício era tão nobre quanto o de Abronai, que mantinha a forma copulatória, mas ainda a forma opaca era difícil de suportar, e só uns poucos a experimentavam por muito mais tempo do que uma pausa de tempestade. Eu concordo, disse Zuni. Os outros cantarolaram em apreciação. Só Venli não se juntou à canção. Se a tal forma tempestuosa se revelasse real, será que acrescentariam outras pessoas aos 5? De início, os 5 eram todas formas opacas, então todas formas laborais. Foi só com a descoberta da forma hábil que decidiram que haveria um representante para cada forma. Uma pergunta para depois. Os outros membros dos 5 se levantaram, então começaram a descer pela longa escada em espiral ao redor da torre. O vento soprava do leste, e Eshonai se voltou para ele, olhando para além das planícies fraturadas, rumo à origem das tempestades. Durante uma futura grande tormenta, ela enfrentaria os ventos e se tornaria algo novo, algo poderoso, algo que seria capaz de alterar o destino dos ouvintes e talvez dos humanos para sempre. Quase tive motivo para odiá-la, irmã, disse Vayne em repreensão, esperando junto do lugar onde Eshonai estava sentada. Eu não proibi o teste. Em vez disso, você roubou sua glória. Caso haja a glória, será sua, por ter descoberto a forma, disse Eshonai em repreensão. Isso não deveria ser levado em consideração. Só nosso futuro importa. Vayne cantarolou em irritação. Eles a chamaram de sábia e experiente. Isso me faz pensar se esqueceram quem você era, como saía imprudentemente por áreas selvagens, ignorando seu povo, enquanto eu ficava em casa e memorizava canções. Quando foi que todo mundo começou a acreditar que você é a irmã responsável? É esse maldito uniforme, pensou Eshonai se levantando. Porque vocês não nos disse o que estava pesquisando, me deixou acreditar que seus estudos buscavam encontrar a forma artística ou a forma mediadora. Em vez disso, estava procurando uma das formas de antigo poder. Isso importa? Sim, importa muito, Venli. Eu amo você, mas sua ambição me assusta. Você não confia em mim, disse Venli em traição. Traição, uma canção raramente ouvida. Doeu tanto que Eshonai retraiu-se. Veremos o que essa forma faz, disse Eshonai, coletando seus mapas e a gema com o espreno aprisionado. Então conversaremos mais. Só quero ser cuidadosa. Você quer fazer pessoalmente, disse Vayne em irritação. Sempre quer ser a primeira, mas já chega, está feito. Venha comigo. Vou precisar treiná-la no estado de espírito apropriado para fazer com que a forma funcione. Então vamos escolher uma grande tormenta para a transformação. Eshonai assentiu. Faria o treinamento. Enquanto isso, poderia meditar. Talvez houvesse outra maneira. Se pudesse fazer com que os aletianos a escutassem, encontrar Dalinar Kholin, pleitear a paz. Talvez então aquilo não fosse necessário.